Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós vamos enfocar um tema super interessante e vamos abrir o ano de 2026 com ele. Trata-se do Festival Nacional de PPI ou PPI 2025. E para falar sobre isso, nós temos duas convidadas. A Marla Andréia Garcia de Ávila, que é docente do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e a Graziela Maria Ferraz de Almeida, doutoranda do Programa Acadêmico de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e é bolsista FAPESP. Então, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, vocês que já estiveram conosco em outras vezes, não é não? Tudo bem com vocês? Olá a todos, tudo bem? Boa tarde. Muito bom estar aqui, gente. E aí é o seguinte, eu falei que nós vamos falar do Festival Nacional de PPI 2025, na verdade, é o quarto Festival Nacional PPI, que é o Public and Patient Involvement, que em português é envolvimento do paciente e do público em pesquisas, que é o EPP, já foi falado esse tema aqui entre nós, e esse festival aconteceu de 1 a 31 de outubro de 2025 lá na Irlanda. E o letramento em saúde tem uma relevância grande nesse evento, então vale a pena a gente discutir. E nossas duas convidadas estavam lá, vivenciando tudo isso. Então, elas vão agora compartilhar a experiência com a gente. Então, Marla, começo com você, conta aí. Então, olá a todos novamente, né? Conforme a Helena já disse, a gente já discutiu um pouquinho sobre o EPP, né? Envolvimento do paciente e do público em pesquisas, uma temática bastante nova no Brasil, mas mais difundida em países, sobretudo os países europeus, mas que conversa, dialoga muito com o letramento em saúde, em detrimento da importância, né, das nossas ações contínuas de promoção do letramento em saúde, que elas, né, tende a contribuir para a sociedade em diversas maneiras e, em especial, para que eles possam participar de grupos de pesquisa como pesquisadores, né. Então, quando a gente fala de EPP, é uma forma de incluir o público de uma maneira ativa em pesquisas científicas, né. Então eu vou fazer um breve resumo, né, antes da gente começar. O público, que pode ser, quando eu falo de paciente, é aquele que vivenciou, né, um processo de saúde e doença, um tratamento, um cuidado. Mas quando eu falo do público, eu estou falando de um familiar, de um cuidador, de alguém que esteve próximo desse indivíduo. Então, são pessoas que têm experiências em determinados assuntos numa outra perspectiva. E essas pessoas, elas podem contribuir com grupos de pesquisa de diferentes maneiras. Pode ser trazendo as prioridades de pesquisa, porque ninguém mais do que aquele que sofre, né, durante um tratamento, ou um cuidado, ou vivencia, é que pode nos trazer questões importantes a serem estudadas. Eles podem ajudar a delinear instrumentos de coleta de dados, termos de consentimento livre esclarecido, divulgando, ajudando a recrutar os seus pares, né, porque ele conhece faz parte do seu grupo, né, de convívio, alguns pacientes em tratamento. E mais importante, que é o que a gente traz dentro do letramento em saúde, eles podem ajudar a disseminar esse novo conhecimento para quem de fato precisa dessa informação, para toda a sociedade. Então, quando a gente fala de EPP, de uma forma geral, então é a gente trazer o paciente e o público, né, num papel mais ativo dentro do desenvolvimento de pesquisas, e não apenas fornecendo dados para análise de dados, né, porque daí é uma outra importância também, né, que os pacientes têm, mas o EPP é diferente, é ele sendo o protagonista, né, dentro de uma pesquisa também, juntamente com o grupo de pesquisa. Super interessante, super interessante. Eu acho que nossos ouvintes todos, a começar por mim mesma, né, devemos nos aprofundar nisso para entender melhor e poder ver como que a gente pode fazer o nosso papel também nessa questão, né. Logicamente aprendendo com quem vem fazendo, né.
E aí, por falar em quem vem fazendo, Marla, o seu grupo de pesquisa, que é esse que você coordena, ele contou com 2 participações no festival, não foi isso? Então Isso conta um mesmo, pouco para a gente sobre essa parceria. isso mesmo. Eu vou contar da nossa primeira participação, né? Já desde 2023 a gente tem se debruçado, né, a entender um pouquinho mais, né, essa possibilidade, né, de envolver o público e os pacientes em pesquisa. E a gente fez aí um network com o PPI Ignite Network, que é uma instituição irlandesa formada pelas 7 principais universidades da Irlanda. Atualmente o escritório do PPI ele é na Universidade de Galway, mas a partir do próximo ano o escritório ele será na Royal College of Surgery Irlanda, RCSI, né? Então eles vão trocar o escritório e essas 7 universidades elas se uniram, né, por meio do PPI Ignite, com o objetivo de se ajudar mesmo, né? Porque é desafiador. Eles assumem lá na Irlanda, a rede PPI já celebrou 10 anos. Esse ano eles celebraram 10 anos, né, do PPI Ignite, mas eles trazem ainda, eles se unem para celebrar as conquistas, os desafios, o aprendizado mútuo, para eles se envolverem, para eles trazerem também os EPPs para esses eventos. Então, eles já é o quarto festival, né? A gente teve uma primeira participação o ano passado no terceiro festival, o qual eles escolheram, elegeram o mês de outubro para, de uma forma significativa, para reunir para a Irlanda toda, né, se voltar, né, a aprimorar e celebrar as conquistas do EPP. E no primeiro festival, a gente estava aqui no Brasil e a gente pôde fazer um primeiro curso de formação para idosos, para que eles pudessem se tornar, né, futuramente potenciais membros, né, a contribuir com as pesquisas do nosso grupo. E a gente tem essa experiência foi muito interessante e nós conseguimos, acho que formar cerca de 25 idosos, né, em diferentes áreas, para atuar em diferentes pesquisas do nosso grupo. Isso fez parte, né, então dos 30 dias do festival em 2024 e a gente fez um relato de experiência. Nós vamos deixar aqui para os ouvintes da Rebral, que quisesse detalhar um pouquinho mais sobre isso, eles vão poder conhecer um pouquinho como foi essa formação de pacientes. Certo. É, pode ficar tranquila, você dá para a gente os links, a gente coloca sim, porque com certeza o pessoal vai querer aprofundar, porque o assunto é palpitante, né? O assunto é palpitante. E Graziela, conta pra gente um pouco dessa primeira participação do grupo no festival. Conte aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Como a professora Marla já introduziu aí um pouco, né? Nossa primeira participação, então, foi no terceiro festival, que foi no ano passado, né? No mês de outubro. E o festival do ano passado, ele tinha como tema conectar, colaborar e celebrar. Né? E, mesmo o festival acontecendo, né, na Irlanda, outras atividades poderiam acontecer em outros lugares, como que a gente fez no Brasil. Né? Então, essa formação de idosos como consultores de pesquisa, como já mencionado pela professora Marla, ele foi um evento que a gente realizou aqui no Brasil, porém ele fazia parte, né, de uma dessas atividades do festival do PPI Ignite Network. Então, assim, essas vivências que a gente conseguiu trocar, né, com esses idosos foram muito valiosas para a gente, né? Porque, assim, com eles que a gente conseguiu levantar as reais necessidades, né, que eles tinham, né, para contribuir aí em todo esse processo, né, no nosso caso de saúde e doença, né, que a gente trabalhou aí mais com os pacientes e os cuidadores desses pacientes, né? E aí, esse evento, para a gente que estava iniciando aí nossos estudos, né, com o EPP, confirmou, né, para nós a importância de utilizar o EPP, né, nas nossas pesquisas.
como também a gente conseguiu construir, né, essas parcerias com esses idosos, né, claro, aqueles que se sentiram confortável, né, para contribuir com a gente aí de diversas maneiras, né. E como a professora falou, né, a gente vai deixar aí o link para vocês, porque a gente tem relatado certinho, né, todas as áreas que foi discutido, né, que foi formado esses idosos, né, para participarem junto conosco. E aí, nesse relato de experiência, vocês vão conseguir aí ter todos os detalhes dessa primeira formação que a gente fez aqui na Faculdade de Medicina de Botucatu. Antes de eu ir para a próxima pergunta, Marla, me diz uma coisa. Eu não estava pensando em perguntar, mas me veio aí. Como é que apareceu na sua cabeça, hein, esse negócio? Vou começar a trabalhar com EPP. Como é que foi assim? Nós recebemos aqui na Faculdade de Medicina uma professora do Reino Unido e ela fez um workshop aqui. E aí, quando ela fez, isso foi em março de 23. E de fato aquilo me despertou algo assim, e que vem de encontro a toda a minha dedicação, meu interesse em estudar o letramento em saúde. E, e eu queria, naquele momento, eu fiquei assim encantada e eu comecei a buscar parcerias para poder entender mais essa temática e me apliquei, inclusive, né, estive na Irlanda fazendo um pós-doutoramento, aprimorando um pouquinho sobre essa temática, e aí, por meio de contatos, conheci a rede PPI e fui até lá, né, fui fazer uma visita de 2 meses, que foi no próprio ano de 2023, e agora voltei em 2025, né, que eu fiquei um tempo maior. Mas realmente eu imaginei, ao conhecer essa experiência, né, do EPP com essa professora, eu imaginei o quanto as pesquisas em saúde elas poderiam ser mais significativas, como a gente poderia contribuir com a sociedade, né, trazendo um olhar diferente, né, trazendo o olhar de quem vive de fato, né, o seu tratamento, seu cuidado, a sua saúde, né. Então foi nessa perspectiva mesmo, né, a gente recebeu essa visita e eu realmente e aí eu fui convencendo os meus colegas de que era importante, e aí eu consegui até, montar um grupo, né, e o nosso grupo teve isso como relevante e a gente passou a estudar cada vez mais isso. E iniciar, né, incluindo os EPPs, né, a gente tem algumas pesquisas que em breve teremos publicações já com envolvimento do paciente. Ah, então. É tão bom, né, quando tem um insight assim, né, gente? O meu insight com letramento em saúde foi por causa de uma doutoranda minha. Ela era bióloga. Eu sempre digo, Maria da Penha Baião Passamai. Ela chegou para mim e falou assim, professora, ela entrou para mim para o doutorado, professora, eu quero trabalhar com alfabetização. Na época a gente usava o termo alfabetização. Eu quero trabalhar, em 2009, eu quero trabalhar com alfabetização. Alfabetização é uma alfabetização. Eu quero ver os adolescentes, quero ver uma alfabetização científica, em saúde. Falei, minha filha, eu não sei absolutamente nada sobre isso. Nunca ouvi falar. Eu vou ler para saber o que que você está querendo fazer, para ver se eu posso orientar. Aí eu dei umas lidas iniciais, né? Mas assim, com literatura que ela foi me trazendo. E na época a gente chamava alfabetização mesmo. Falei, ah, minha filha, mas eu estou gostando desse negócio. Esse negócio aí parece que é um divisor de águas. Vamos sim. Aí na época, por coincidência, estava abrindo um edital de financiamento do PPSUS, e aí eu concorri com o tema alfabetização e saúde, né? E aí deu certo, a gente foi financiado e a gente pôde avançar, e daí pronto, aí é a história, né? De 2009 para cá foi a minha paixão com o letramento, né? Aí eu fico imaginando que você também deve estar com o olho brilhando pensando nesse EPP, porque é tão bom quando aparece um negócio assim que você fala, puxa, é isso, né? É isso aí que eu preciso fazer, é por aí que eu tenho que ir, né? É, É muito legal. Que bom que essa pessoa veio, né? é, Para dar essa ideia para vocês, né? exatamente. E a gente consegue identificar a lacuna, né? E aí você fala, poxa, vale a pena o investimento, né? Porque é realmente uma lacuna, né? Dentro, É. assim como foi, né? Para você começar a trabalhar com letramento de saúde, né? O EPP hoje também uma lacuna, né?
em Isso. 2025. E o principal para as pessoas entenderem é esse gancho mesmo que ele tem, se você realmente pensa e vive letramento em saúde, né. É, Então, vai para além da comunicação simples que se fala: "Vamos facilitar a comunicação", não é isso. É uma é, coisa muito mais profunda, muito mais abrangente, né. Isso é. que é interessante o nosso ouvinte perceber, que o EPP, ele é também um divisor de águas, Sim. dentro E do e campo e da saúde e do também letramento em saúde. e também, Helena, eu posso complementar, eu vou falar um pouquinho do quarto festival, a gente esteve lá nos 30 dias, e por diversas eu acho que a gente conseguiu contribuir nas discussões, quando a gente levava essa perspectiva de se considerar nos grupos o nível de letramento, para que não que ele, né, que as pessoas possam ser excluídas, mas o pesquisador, ele tem que ter um conhecimento desse construto para que ele possa conduzir grupos, né? Para que ele possa efetivamente, para que as pessoas não se sintam excluídas, para que as pessoas se sintam confortáveis em fazer parte dos grupos. Então, considerar o letramento em saúde, incluir o letramento em saúde, né, nas pesquisas com o EPP é extremamente relevante. E a gente, por diversas vezes, nós levamos essa discussão, né, nos pequenos grupos, quando a gente estava na Irlanda, e eles acatavam, mas assim, não necessariamente tinham pensado nisso até então. Então, Uhum. para você ver o quanto é realmente importante. E eu posso aproveitar a oportunidade e já falar desse quarto festival, né? Que a gente esteve 30 dias lá. A temática desse festival foi celebrando nossa história, abraçando o nosso futuro. Ele foi, então, coordenado já pelo futuro novo escritório, né, na Sai. Foram no total 46 eventos que foram oficialmente cadastrados, porque eu falo oficialmente porque algumas pessoas até fazem eventos no mês, mas não cadastram na rede PPI Ignite. Eventos presenciais, híbridos, remotos, que incluíram desde workshops para treinamentos, preparação para condução de grupos, debates, diferentes atividades em comunidade. É, teve o envolvimento de 38 diferentes instituições, entre universidades, hospitais, instituições de caridade, e aí inclui também a Unesp, porque nós também oferecemos um curso nesse festival. No total, eles informaram que foram 1.400 participantes, né, nesse mês, dos quais 17% eram EPP. Ou seja, então, de fato, é cumprir o que a teoria fala, né? A gente tem que envolver o paciente, o público, mas eles têm que estar junto com a gente, aprendendo, e a gente pôde vivenciar com isso. Realmente, a gente pôde fazer trocas com os EPPs, com ele, nos ensinando a metodologia mesmo, né? De como conduzir. Então, o festival, ele é sempre essa oportunidade deles reconhecerem os avanços e o planejamento, né, para o futuro do EPP na Irlanda, e sempre aberto, né, a rede PPI Ignite é uma rede muito aberta para network. Então, eles, por conta dessa minha paixão que surgiu, eles abraçaram o Brasil, né? Então, qualquer pesquisador que tiver interesse em procurar a rede, assim como a gente tem recebido, eu acredito que eles vão dar o total apoio. Então, eles têm se conectado, né, conosco e com outros países também, para que eles possam aprimorar, né, as suas pesquisas. Foi um espaço muito grande para a gente ter insights para trazer para o nosso país também, né? E uma série de treinamentos, né, para quem de fato é iniciante, para quem já está no nível mais intermediário, treinamentos de como você se aplicar, né, a financiamento, lembrando que lá é mandatório, né, se você quiser um financiamento público, é mandatório você ter um grupo EPP consolidado no seu grupo, no seu projeto. Então, tem essa motivação também. E nós podemos aprender com os pacientes, né? E eles fizeram um documentário, que eu vou deixar um trailer, o link de um trailer
para que vocês, os ouvintes da Rebraus, possam ver. É um documentário de 25 minutos, com 3 diferentes histórias diferentes, mas onde a gente consegue ver a importância de incluir os pacientes, né, nas pesquisas, o quanto a ciência pode avançar, quantas pesquisas ganham com isso, o quanto a gente avança na qualidade. E, e esse documentário, ele ainda não está disponível totalmente, né? Mas se tiver, eu vou compartilhar com vocês. Mas a gente tem um link por hora. E a rede PPI Ignite Network, o qual, né, assim como a Rebraus, é uma rede, né, muito aberta e que tem uma gama de recursos didáticos para quem quiser, cursos e materiais, né, para quem quiser realizar. Então, realmente foi uma experiência, valeu muito a pena estar o mês de outubro lá na Irlanda. Eu imagino, né? Se apaixonaram mesmo, né? Porque o ano passado foi à distância. Agora vocês se colocaram lá dentro mesmo, né? Então foi bom demais, né? Imagino que deve ter sido espetacular, né? É muito bom isso, gente. Muito bom, muito bom. E é engraçado como vocês vão falando e a gente vai percebendo como a gente usa errado a palavra participante, né? Quando a gente faz relatório de pesquisa, né? Os participantes da pesquisa, né? Os participantes, o quê? Que participante? Uma pessoa que simplesmente concordou em responder perguntas, né? Esse é o participante que nós chamamos de participante, né? É, E é totalmente desconstruído por isso que vocês estão dizendo, né? Esse não é o participante que se quer, né? exatamente. E, Graziela, conta um pouquinho aí, um evento assim que foi marcante aí para você, lá dentro. Ai, vamos lá. Foram muitos, né? Que nem a Marla falou, teve 46, mas teve um que eu achei, assim, muito especial. Foi um momento, assim, único, sabe? Ele se chamava PPI no Parque. A gente teve essa oportunidade, assim, foi uma iniciativa que eles levaram, né, a participação pública mesmo da pesquisa para fora da universidade, dos lugares acadêmicos, né, hospitalares, né, para um espaço aberto, um espaço comunitário. E lá na Irlanda, especificamente em Dublin, né, que era a cidade que a gente estava, é muito comum as pessoas irem para o parque, por exemplo, no seu horário de almoço, nos seus intervalos, né? E eles estarem ali no parque. E aí foi muito especial porque a gente estava fazendo esse evento, então foi no parque, né? Então lá tinha pacientes, cuidadores, os pesquisadores, a população assim em geral, a comunidade, né, em geral. Então a gente estava lá, foi um ambiente assim bastante descontraído, né? Onde a gente pôde conversar, a gente trocou assim experiências, né? De cada local, o que cada um fazia, né? E refletimos também muito sobre o nosso futuro na pesquisa, né? Em saúde principalmente. E ele foi muito assim marcante porque ele realmente aproximou a ciência das pessoas, né? Então ele mostrou que cada voz tem valor, não é só o pesquisador, né, que tem a voz do valor, mas todos têm. E o PPI no parque, né, ele deixou muito claro para a gente que a pesquisa é construída por todos nós, né? E a inovação ela só vai acontecer quando a gente caminha junto. E lá a gente literalmente, né, a gente caminhou juntos fazendo pesquisa, conversando sobre pesquisa, né? E com todo o público. Foi muito marcante. Não consigo nem imaginar como deve ter sido o máximo. Não Foi consigo muito nem bom. imaginar. Nossa, eu imagino assim, quer dizer, eu não imagino, eu penso que deve ter sido espetacular. Foi muito legal. E É. assim, realmente eu assim fiz amizade com uma aluna da graduação e a gente conseguiu trocar muito. Ela está em iniciações na temática do PPI. Foi muito legal, envolvia todo o público mesmo, sabe? E a gente, todo mundo ali para conversar sobre isso e caminhando. Não acha que a gente ficou parado, no, né? Todo mundo caminhando. Foi muito bacana. Super legal.
Bom, pelo que você está dizendo, é difícil até achar alguma coisa, mas me diz aí, Marli, e você, o que que te marcou mais aí? É, nos chama a atenção aqueles eventos que não seguem, né, as metodologias clássicas, né, de uma sala de aula, né? E conforme a Graziella contou, realmente a gente tem que caminhar junto, né? Então a mensagem também foi muito bacana, né? O mês de outubro, né, é o outono lá, então assim uma paisagem linda, né? Bastante frio, mas assim uma paisagem linda e inspiradora. Mas me marcou muito uma metodologia que eu não conhecia, que é Human Library, que é uma metodologia que considera o aprendizado por meio das experiências das pessoas, não necessariamente somente vindo de livros. Então, inspirado nessa metodologia, um grupo que estuda, né, câncer, eles fizeram num teatro, num museu, numa biblioteca, eles fizeram uma rodas de conversa, onde em cada mesa, né, tinha uma pessoa com uma atuação em pesquisa. Um pesquisador, um tinha um enfermeiro, tinha membros pacientes também. E aí os participantes desse evento, eles iam trocando de mesa, né? Então o EPP permanecia na mesa, o pesquisador permanecia, e a gente ia trocando de mesa, conhecendo novas pessoas e aprendendo um pouquinho sobre a pesquisa, sobre o PPI, na perspectiva desses atores, desses diferentes atores, e por meio da experiência deles mesmo, né? E não assim por aulas clássicas, né? Como a gente está acostumado. E foi muito interessante, porque, mais uma vez, o paciente, além dos pesquisadores, ele tem o mesmo protagonismo, né? Então, a gente pôde conversar, discutir, fazer perguntas, entender um pouquinho na perspectiva desses atores. Foi muito interessante. Também foi uma metodologia que a gente aprendeu e que a gente espera um dia poder implementar aqui, né, com os nossos estudantes, porque ela é bem rica, né? A gente valorizar a experiência do outro, ouvir, né, essas experiências é extremamente significativo. Foi muito bacana. É. É, eu imagino, você está falando aí do câncer, né? Eu imagino que nós temos um conhecimento muito cristalizado do que se deve fazer ou não fazer no tratamento do câncer, né? Muito poucas vezes a gente realmente usa a experiência do paciente para aprender com ele também e aplicar um pouco daquilo que foi importante para ele, para ver se não é importante para outra pessoa também, né? A gente não faz isso, né? São, são várias coisas para reflexão que vocês estão falando aí, muito importantes, muito importantes. E fique mais, sabe que eu estou assim um pouquinho com inveja de vocês. Uma inveja do bem, mas estou com inveja pela experiência que vocês tiveram lá, tiveram a oportunidade de ter, e assim, pela riqueza que vocês devem ter trazido para fermentar o grupo de vocês, para crescimento do grupo mais ainda, né? Muito legal. Graziela, o festival, vocês tinham dito que foi lançado com um evento presencial, não foi? De 2 dias do RCSI, né, que vocês disseram. Como é que foi essa abertura? Nesse evento vocês conseguiram compartilhar aí a experiência do Brasil com os demais participantes? Sim, Helena, a gente conseguiu. Foi então 2 dias essa abertura, né? Foi lá na CSI e foi de muito aprendizado, né? O primeiro dia ficou mais focado em a gente ver os projetos, a apresentação dos projetos que estavam acontecendo, né, com a rede do PPI. Mas mesmo assim, né, no meio de todos teve muita troca, a gente conseguiu compartilhar muitas coisas, né? Então, nesse primeiro dia, a gente já conseguiu compartilhar com outros participantes, né, um pouco do que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil, né, em relação ao EPP. E lá a gente estava assim em mesas de círculo, né? Então a gente estava assim, em todo momento com várias pessoas junto fazendo trocas, né? E eram assim pessoas de diferentes lugares do mundo. Tinha pessoas de Reino Unido, Dinamarca, enfim, vários países.
E também, não somente o pesquisador, né? Estava lá os pacientes, os representantes da comunidade, os profissionais de saúde em si, né? Estavam todos presentes. E aí, no segundo dia, né, que para a gente foi bastante marcante, porque a gente conseguiu palestrar mesmo, né? A gente teve um momento ali que fomos convidadas antes de estar lá, né, para apresentar um pouquinho de como está sendo os nossos estudos aqui no Brasil, né? Então, no segundo dia, a gente conseguiu apresentar um panorama da nossa faculdade, né, que é a Faculdade de Medicina de Botucatu. A gente fez toda uma linha do tempo, que nem a Mara falou, desde o insight que ela teve, de como ela começou com aquele workshop daquela professora do Reino Unido, até onde a gente está hoje, né, do que a gente avançou aqui na nossa instituição. Trouxemos um pouquinho como que foi, né, construída a nossa parceria com o PPI Ignite Network e também o que a gente está planejando aí para o futuro, né, para a gente conseguir fortalecer mesmo, né, o EPP aqui no nosso país. Então, a gente conseguiu fazer essa troca, né, com vários países, várias pessoas, né. E também uma coisa que eu queria falar que a gente também teve iniciativa, né, do Brasil, a Marla deu uma comentada breve aí, que a gente também contribuiu esse ano, né, pro festival. Então, uma das coisas que a gente conseguiu contribuir foi um mini curso, né? Eu e a Marla, a gente estava à distância, mas o pessoal estava aqui no Brasil, que foi um mini curso realizado na Bienal de Enfermagem, que é um evento que o nosso departamento aqui realiza, né, juntamente com Portugal. E nesse mini curso a gente conseguiu apresentar, né, todo o panorama do EPP, a gente conseguiu discutir estratégias, né, de painéis de pacientes como consultores de pesquisa, a gente conseguiu ver possibilidades, né, de inclusão desses consultores em diferentes etapas que a gente passa aí pelos nossos estudos. E também a gente compartilhou com eles, né, tudo que a gente já tem vivenciado, né, nosso grupo aí no departamento de enfermagem aqui da Unesp. E também, né, a gente teve uma outra experiência que foi uma reunião científica da SUBEC, que é a Associação Brasileira dos Enfermeiros de Centro Cirúrgico, né, de recuperação e central de material de esterilização. E nessa reunião científica, a gente também, né, estávamos lá, mas foi uma live, né, foi online. E aí eu e a Marla que conduzimos aí junto com o professor Ramon, e a gente conseguiu também discutir o EPP, mas aí focado no contexto da enfermagem perioperatória, né? Então a gente conseguiu aí ver caminhos, né, para compor o EPP na área, né? Mostramos as pesquisas que a gente já tem estamos realizando, né? Na enfermagem perioperatória e conseguimos aí mostrar, né, como a gente consegue qualificar esse cuidado perioperatório com um EPP. Então foi muito significativo, porque a gente teve 3 momentos aí que a gente conseguiu levar essas experiências, né? E um deles foi na abertura. Então, assim, mesmo aqui no Brasil, ainda é um tema emergente, né? Mas mesmo assim a gente está mostrando que a gente está conseguindo avançar, né? De uma forma consistente, de uma forma colaborativa com outros países, né? E também, né, o ponto muito chave para a gente, né, que desperta interesse entre muitas pessoas e abre muitas portas, né, para as nossas parcerias internacionais. Eu estou bem entusiasmada vendo as possibilidades, né? E assim, coragem de vocês também, né? De ter essa participação lá fora do país, né? Mostrando o que está fazendo, né? De uma maneira assim aberta, né? Como o curso, né? Como essa live, né? Muito bacana, gente. Parabéns. E aí, Marla, voltando ao tema do evento, né? Celebrando nossa história, abraçando nosso futuro, né? Que você disse que foi o título desse ano, né? Você consegue fazer uma relação aí com o Brasil, perto do que vocês falaram até agora? Exatamente, né? Acho que a gente tem aí uma caminhada, né, pequena, vamos dizer assim, né? Mas o qual a gente tem, né? O nosso grupo tem ido devagar, mas assim, de forma muito consistente, porque é tudo muito novo, né? Então, para a gente também tem sido
extremamente desafiador. E então a gente tem recebido, a gente recebeu já desde do primeiro contato um apoio muito grande da PPI, da rede PPI Ignite. Então, isso tem ajudado tem contribuído bastante com o nosso grupo. Então, consequentemente, com as pesquisas aqui no Brasil. Então, falando um pouquinho da nossa história, né? Então, a rede é importante. E pensando, né, no abraçando o nosso futuro, a gente pode contar com esse apoio da rede. A gente tem o nosso grupo, nós conseguimos um financiamento do acordo CAPES-COFEM, que é um edital financiado pelo Conselho Federal de Enfermagem, né, o COFEM, e a CAPES. Nós conseguimos esse financiamento e esse financiamento ele tinha como propósito desenvolver pesquisas com o EPP, então dentro do programa profissional. Então, para o futuro, né, para 2026, a gente vai formar novos pesquisadores, né, mestrandos e doutorandos, que desejarem incluir os EPPs em suas pesquisas. São cerca de 25 projetos, né, de 25 alunos que nós teremos. Nem todos, né, vão conseguir incluir os EPPs, né, então não é obrigatório incluir, mas a gente espera que desses 25 projetos, alguns consigam, numa perspectiva que eles possam se aprimorar um pouquinho sobre a temática, incluir EPP em suas pesquisas, contribuir com esse avanço da ciência aqui no Brasil, e também recebemos o convite para voltar no festival. Obviamente que a gente tem que ir com recurso próprio, mas a gente é bem-vindo lá, e isso é muito bom, né? Então, a gente saber que pode contar, né, com esse apoio. E também eu tenho que destacar a Rebraus pelo espaço, porque a Rede Brasileira de Letramento em Saúde, ela abre portas, né, para todas as temáticas que podem contribuir com o letramento em saúde da população, todas as temáticas que são importantes a gente discutir o letramento em saúde em diferentes contextos, né? Então, a Rebraus, ela tem sido muito importante, né? A gente já teve a oportunidade de divulgar aqui um pouquinho sobre as pesquisas com o EPP, e então a gente, assim como a Rebraus, né, advoga, né, a gente tem que ter esse envolvimento das pessoas, utilizando uma comunicação clara, uma comunicação realmente ações, né, que a gente possa promover o letramento em saúde dessa população, e nas pesquisas isso não é diferente. Então, como futuro, né, a gente pretende fortalecer cada vez mais, né, as nossas pesquisas na temática de letramento em saúde, incluindo pacientes e a comunidade, né, e públicos, né, em pesquisas, e cada vez produzindo uma ciência que faça diferença para a nossa sociedade. É muito legal. Isso aí, inclusive, eu fico feliz por vocês acharem que a Rebraus tem cumprido bem esse papel de disseminação, porque é uma maneira da gente também divulgar um pouco do que a gente faz, né? Então, cada convidado que vem aqui conta um pouco do que faz. Aquilo que ele faz, às vezes, dá para ser executado no outro local. Se não dá, ele tem condições de fazer o contato, fazer o network e tentar avançar por aí, né? Eu fico aqui imaginando como vocês devem ter agradado, né? Porque o pessoal já está esperando vocês lá, né? Agora, deve ser assim uma coisa muito maravilhosa você ter como vocês falaram, né, no início, é um, são 7 universidades da Irlanda envolvidas nisso, né? É mandatório você ter isso para conseguir financiamento, né? É uma outra realidade, né? Nós temos muito caminho ainda para percorrer para chegar perto, né? Já imaginou a gente ter aqui um PPSUS que só financia e pesquisa? Se tiver o EPP, já imaginou que sonho, né?
No passado, eu achava que o sonho já era colocar a temática letramento em saúde dentro dos temas a serem financiados, mas agora eu já estou indo além. Já, não é, já é pouco, já isso aí, não pode mais ser, não. Tem que avançar mais ainda, pelo que vocês estão dizendo aí, né? Exatamente. Acho que se a gente olha, né, para esses países que já têm os pacientes, né, e o público envolvidos em pesquisas, eu acho que eles nos inspiram a, com os nossos passos, né, na medida com que a gente consegue, e levando em consideração a realidade do nosso país, do nosso contexto, caminhar também, né, e avançar. Então, eu acho que é possível, sim, não tem sido fácil, né, não é a mesma coisa, eu sigo o protocolo irlandês e aplico no Brasil. Não, eu tenho que adaptar realmente, né, e verificar o que é pertinente, o que não é, e da forma. Mas eles são muito abertos, eles entenderam, acho que essa nossa paixão, né, porque de querer aprender e a satisfação deles poderem contribuir e de alguma forma, por menor que seja a nossa experiência, às vezes a gente traz alguma ideia e eles falam, nossa, mas que criativo que vocês foram, né? Eu não tinha pensado em fazer dessa forma. Então é troca, né? A gente tem que acreditar no nosso potencial. O, o nosso país, ele é um país formado por pesquisadores sérios, pesquisadores que têm grande potencial também. E então a gente tem que acreditar, mas realmente foi uma experiência única, né? Do jeito que a gente planejou mesmo que seria, superou as expectativas, porque realmente esse convite de, de, de palestrar, ele surgiu assim bem próximo assim já do evento, né? Eu já estava lá há algum tempo, então até algo que a gente não esperava e ter o Brasil destacado, né? Na abertura foi realmente muito bonito e motivo de muito orgulho para a gente, né? Porque eles por diversas vezes falaram, olha, tem que seguir o exemplo do Brasil, porque se você quer, você tem que lutar e tem que ir atrás, né? E então foi para a gente realmente muito. E a gente tem que agradecer mais uma vez, né? Não podemos deixar de agradecer ao CNPq, né? Que financiou a, a minha bolsa de pós-doutorado e a FAPESP, né? Que financiou o estágio de um mês para a Graziella. E a Rebraus por esse espaço de trocas também. E ficamos à disposição de quem quiser falar de EPP conosco. É sempre um prazer. E outra coisa, acho que você está muito arrependida da primeira vez que você topou vir aqui, né? Porque agora eu não largo mais vocês, né? Toda hora eu me lembro de chamar, porque toda hora eu sei que tem coisa diferente aparecendo. Eu falo, nossa, quando a Graziella, na última vez que ela veio, que ela falou que tinha tido um festival, e você também disse que não podia participar, porque durante muito tempo que você ia estar no festival. Eu falei, peraí, que festival? Ah, é festival? Não, então alguém tem que falar desse festival. Né? Porque a gente nem o nome é comum para nós, né? Festival, né? Então eu falei, não, não, vamos lá, vamos lá. Então, eu não vou largar mais vocês. Agora, toda vida que vocês tiverem uma novidade, pode me avisar que a gente vai em frente, tá certo? É sempre um prazer. E vocês têm alguma coisa ainda, antes da gente encerrar a entrevista? Alguma coisa que vocês quisessem acrescentar? Da minha parte é só agradecer, né? Desejar a todos aí um bom ano, porque a gente vai estar começando aí o ano de 2026 com muitas pesquisas, com muitas temáticas né, que contribuam aí com o letramento em saúde. E agora, né, tentando incluir o paciente e o público, então desejar a todos aí um ótimo ano e que a gente possa continuar juntos aí com a Rebraus também, que é sempre um prazer. Maravilha. E aí, Graziela, alguma coisa para acrescentar? Também agradecer e falar que a gente está disponível, a gente está no começo ainda, eu falo, mas a gente, um passinho de cada vez, a gente vai crescendo e acho que deu para perceber o quanto a gente está encantado nessa temática. Então, assim, o e-mail está aí, podem entrar em contato com a gente, que a gente está para crescer juntos nas pesquisas com o EPP. Muito obrigada. Pronto. Maravilha. Eu posso socializar o e-mail de vocês da Unesp? Sim, Pronto, vou fazer isso e vou colocar os links que vocês me deram para a gente poder também o pessoal aprender um pouco mais e se precisar trocar figurinhas com vocês. Gente, foi muito bom mesmo, viu? Agradeço, nós estamos gravando num período terrível, mas
Esse episódio vai ao ar no primeiro episódio de 2026, então vai ser uma coisa muito, muito boa. Vai ser um aquecimento mesmo das turbinas para todo mundo iniciar 2026 de pé direito mesmo, né, não? Exatamente. Então, muito Tchauzinho. obrigada, viu? Tchau. Tchau, obrigada.